Oi, gente, meu nome é Natália Torres e eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Mas antes da gente começar, eu tenho um convite para te fazer. Se você é uma daquelas pessoas que está buscando viver uma transformação genuína nessa vida, então entra no meu blog que eu vou deixar aqui abaixo, baixa gratuitamente o Devocional Transformation. Ele vai trazer mais encorajamento para a tua vida, ferramentas, luz e tudo que você precisa para realmente alcançar a transformação que você sempre desejou viver na sua tríade, no seu corpo, na tua alma, no teu espírito e em todas as esferas que realmente importam para você e que você quer mudar de verdade. Então, eu sei que às vezes com a nossa própria força, a gente tenta mudar algo na nossa vida que parece tão simples, mas que não vai. E eu tô aqui para te falar que o segredo tá em buscar em Deus, descansar nos braços do Senhor para buscar a verdadeira transformação da nossa vida, né? Para buscar acessar a nossa verdadeira essência, aquela que Deus nos fez para frutificar nessa terra. Então, entra no meu blog, baixa gratuitamente esse devocional e vamos para essa caminhada de 40 dias juntas, que eu tenho certeza que vai transformar a tua vida. E depois você volta aqui para me contar, tá? Mas agora vamos para a palavra do Senhor. Deus tem tocado muito forte no meu coração para trazer um pouquinho do que eu tenho vivido, aplicando na minha vida as ferramentas que Ele mesmo nos deu através da palavra dele, de jejum associado à oração, né? Desde o Antigo até o Novo Testamento, a gente vê que essas duas práticas em conjunto, elas são poderosíssimas e capazes de transformar realidades. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E para a gente começar o nosso estudo de hoje, vamos estudar a palavra de Mateus 17, 14 e 21, é o que nós vamos ler agora. Mas a mesma história contada, ela também está em Marcos 9, 14 e 32 e Lucas 9, 37 e 45. Então depois você pode entrar aí nas três passagens para você estudar com mais profundidade, tá? Então vamos lá. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé de vocês é muito pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Da mesma forma que a gente vê essas ferramentas de jejum e oração citadas aqui nessa passagem de Mateus, a gente vê também um momento muito importante, um divisor de águas da história de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto, onde ficou por 40 dias em jejum e oração, para depois disso iniciar o seu ministério aqui na Terra. E ele foi muito tentado pelo inimigo durante esses 40 dias, como a gente sabe, e ele resistiu ao diabo e depois dos 40 dias ele sentiu fome, né, que fala na passagem, e depois então ele começou o seu ministério aqui na Terra. Então, isso tem muito a nos ensinar, né? Jesus passou nessa terra com uma grande missão, a missão de nos dar exemplos. E tudo o que tem na história de Jesus serve como exemplo para que nós possamos replicar, para que nós possamos imitá-lo, que foi o que a gente falou no primeiro vídeo, né, da semana passada, justamente sobre ser discípulo de Jesus, viver a vida
que Jesus viveu nessa terra, imitar o que Jesus fazia, né? Então, se ele, que era o próprio Deus encarnado, jejuou e orou, quem dirá nós? Com certeza, isso é mandatório para nós, né? Jejum e oração, para aqueles que creem verdadeiramente em Jesus, é mandatório, né? E a gente viu nessa passagem aqui que tem espécie, que tem coisas na nossa vida que às vezes estão amarradas, tem áreas na nossa vida que não vão para frente de jeito nenhum, tem projetos que a gente tenta, o negócio não vai e a gente fica, né, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí eu tenho uma pergunta para você. Você já se aprofundou de verdade, com responsabilidade, com disciplina, nas práticas de jejum associado à oração? Porque tem coisas na nossa vida que é só com jejum e oração para resolver. E isso está na palavra de Deus. E voltando um pouco aqui na palavra, no versículo 17, Jesus responde assim: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? O que significa isso? Jesus, ele estava falando não só dos discípulos, mas de uma geração inteira descrente, com pequena fé, que mesmo vendo tantos milagres sobrenaturais, que mesmo vivendo tantos milagres sobrenaturais, ainda tinham uma fé pequena, né? Ainda não conheciam a profundidade da verdade espiritual. E uma coisa que a gente lê um pouco antes também em Mateus, que está em Mateus 10:1, que é muito interessante para a gente fazer uma conexão, tá assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Olha que coisa! Jesus já havia dado autoridade aos seus discípulos de expulsar demônios e de curar. Então, por que eles não conseguiram expulsar os demônios e curar o menino, né? Mesmo tendo vivenciado tantos milagres de Jesus naquele tempo? Isso mostra para nós que a fé, ela não é automática, né? Não é porque eu vejo milagres acontecendo ou às vezes eu vivo milagres que a minha fé simplesmente se transforma. Não. Fé é a construção de uma intimidade e um relacionamento com o Senhor. É algo que deve ser buscado com intencionalidade, né? Fé nada mais é do que confiar. Então aqui Jesus fala, né? Se você tiver fé, mesmo que do tamanho de um grãozinho de mostarda, você pode dizer para este monte: vá daqui para lá, e ele vai. E ele vai. O que significa isso? Se você tiver fé sem duvidar, se você confiar, sem pestanejar, se você olhar para uma área da tua vida e falar assim: meu Deus, eu sei que aos meus olhos parece impossível, não tem da onde vir provisão financeira, Senhor, não tem da onde eu receber esse documento, não tem da onde meu filho ser curado, ou, sabe, não tem como aos meus olhos, já tentei todos os recursos, já busquei todas as autoridades, mas através do Senhor, eu creio sem duvidar que essa área na minha vida pode ser resolvida através da sua mão. E assim, Deus faz milagres tão extraordinários na nossa vida o tempo todo. Só que quando a gente passa a se envolver com Ele, quando a gente passa a ter essa intimidade, essa entrega profunda, a gente começa a testemunhar realmente de coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida que não teria como acontecer por vias normais. O cenário completamente diferente e acontece coisas assim, quando Jesus coloca a mão em algum problema da nossa vida ou alguma área da nossa vida que parecia impossível, a resolução daquilo é algo extraordinário. Só Jesus para fazer essas coisas na vida da gente. E eu falo por experiência própria, tem coisas na minha vida que eu falo: misericórdia, nunca na minha vida eu ia conseguir pensar num negócio desse, uma resolução dessa, alguma coisa. Mas quando Deus coloca a mão,
O jeito dele é sempre melhor. O jeito de Deus é inacreditável. Então, essa passagem, ela nos ensina que a fé não é automática, né? Mas que a gente precisa de buscar construir a nossa fé. E como que a gente busca construir uma fé, uma confiança inabalável? Através da oração. A oração nada mais é do que um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Um relacionamento tão grande, tão genuíno, tão verdadeiro, a ponto de que quando a gente estiver nesse lugar de intimidade com o Senhor, a gente não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha amarras para manter uma máscara, não precisa falar palavras bonitas. Deus conhece a essência do teu coração. Então a oração nada mais é do que buscar uma intimidade genuína com Jesus, né? E eu falo que a oração, ela é um canal direto pro acesso do nosso coração ao coração de Deus, né? Então, acho que a gente pode imaginar a oração de forma prática, como se fosse ali um quartinho bem aconchegante, com uma luzinha baixa, com 2 poltroninhas, uma mantinha para você se cobrir, um chazinho, 2 chazinhos ali do lado, onde você senta com Jesus para ter uma conversa entre melhores amigos, aquela conversa que você não tem medo de se expor, que você sabe que tudo que você viver ali naquele quartinho vai ser para tua cura, para tua libertação, para tua transformação, e não para a sua exposição, não para te maltratar, não. De Deus só vem coisa boa. Então, quando a gente se abre verdadeiramente, a gente não recebe algo diferente do que cura, do que transformação verdadeira, né? Do que uma libertação de coisas que às vezes a gente não tinha nem noção de que estava na nossa vida, de que estava aqui dentro, sabe? Coisas que você não consegue imaginar que está aqui dentro, até você viver determinadas situações e você fala, meu Deus, eu mesma achava que eu fosse diferente, e olha o que eu tô pensando agora, e olha o que eu tô fazendo agora, tem misericórdia de mim, me perdoa. Nós temos uma natureza pecaminosa que peca o tempo todo, por isso precisamos absurdamente da misericórdia de Deus todo segundo da nossa vida. Mas nesse espaço, nesse quartinho aconchegante onde você se encontra com Jesus, as experiências que você vive, elas realmente vêm para te abraçar, te confortar e te colocar num lugar seguro, né? E isso, através da oração, você vai construindo a tua intimidade com Deus e vai saindo de uma fé automática de ouvir falar para uma fé genuína de acreditar sem duvidar, né? Uma outra coisa que a gente aprende aqui na palavra, nessa passagem, é que a gente depende verdadeiramente de Jesus na nossa vida, para tudo. Às vezes a gente acha que a gente já tem um método, que a gente é autossuficiente, que a gente já passou por aquele caminho 10, 30 vezes e a gente já sabe decore e salteado. E quando a gente se coloca numa posição realmente de humildade para tentar buscar melhorar a nossa vida, sabe? E é muito o que o propósito Transform Action faz, é tentar trazer para nós uma transformação genuína de dentro para fora, deixando Deus expor as feridas para curar o que tá aqui dentro, sabe? Que a gente só consegue romper depois que a gente é curado verdadeiramente. Então, isso traz para nós uma dependência muito grande, né, do nosso Senhor, porque às vezes a gente já passou pelo mesmo caminho várias vezes, só que para que a gente seja verdadeiramente curado e transformado, a gente precisa de sair dos nossos métodos, a gente precisa de sair do nosso próprio achismo, de achar que o mundinho inteiro está ao redor do nosso umbigo, né? E realmente depender de Jesus para todas as coisas na nossa vida. Às vezes a gente não está vivendo determinadas coisas que a gente gostaria ou determinadas situações, porque a gente está preso e amarrado em um orgulho, em um ego, que
que a gente insiste em manter, e muitas vezes achando que a gente tem razão, muitas vezes achando que o outro tá errado, né? Mas tenta trazer um pouco de luz para certas coisas na sua vida. Começa a trazer isso pro colo de Jesus, falando: Senhor, por que eu não tô conseguindo? Por que eu acho que eu tenho razão nessa área, mas o negócio não vai, não desenrola? Começa a me dar um jeito novo, transforma isso na minha vida. Dependa de Jesus para isso, dependa de Jesus para todas as coisas. Às vezes o seu casamento não tá indo bem e você acha que você tem razão, mas não tá dando certo e você acha que você tem razão. Tenta um jeito novo, tenta um jeito diferente, e para isso tem que ter coragem de deixar o jeito velho para trás. Tem que ter coragem de deixar o orgulho, o ego para trás. Para depender de Jesus, a dependência de Jesus traz para nós muito a posição de humildade, de humilhação. O próprio jejum, ele traz muito isso, né? Trazendo a mortificação mesmo dos nossos desejos carnais e uma dependência maior de Jesus Cristo, né? Então, traga mais essa entrega, essa vontade de depender de Jesus para sua vida. E a última frase aqui, né, que tá no versículo 20, que a gente lê, é que nada será impossível para vocês, se vocês crerem, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, isso daqui é mandatório para nós. Tem coisas na nossa vida que é necessário joelho no chão, jejum e oração, dependência diária do Senhor, para que a gente possa realmente ultrapassar certas barreiras aí na nossa vida e confiar verdadeiramente em Deus. E aí a gente vai falar justamente sobre isso, né? Então, o poder da oração, fazer com que de forma intencional a gente busque essa intimidade com o Senhor diariamente, para que quanto mais os desafios forem acontecendo na nossa vida, por mais difíceis que eles sejam, independente da circunstância, a sua fé, ela seja inabalada. E isso vem através da nossa intimidade com Deus, da oração, né? Então esse é realmente um caminho direto para o coração de Deus. Precisamos orar. Eu lembro que por muitos e muitos anos eu não tinha a prática de orar, não fazia parte da minha vida, e eu achava que, tipo, nossa, eu até acredito que Jesus já fazia milagres, mas não na minha vida, tão ceguinha assim, sabe, sem conseguir enxergar que, tipo, a minha vida até aqui foi um verdadeiro milagre, né? Desde o meu nascimento, desde antes do meu nascimento, quando eu estava na barriga da minha mãe, a minha vida até aqui foi um milagre. Mas eu nunca via dessa forma, né? E eu achava que Deus era um Deus de milagre da Bíblia, bem distante da minha realidade, né? E muitas vezes a gente, se a gente se deixa esfriar na nossa intimidade diária com Deus, se a gente deixa se esvaziar, espaços não ficam vazios. Alguma coisa vai ter ali. Se não tem a crença, tem a descrença. Alguma coisa tem dentro desse lugar, porque espaços não ficam vazios. Então, eu encorajo você de verdade a buscar encher os espaços que estão em você com a presença e a intimidade do Senhor, porque isso sim faz um bem danado para tua vida e é transformador e transforma de verdade. E o jejum? O que a gente pode falar sobre o jejum? Jejum nada mais é do que tirar a comida. Jejum, não comer. É isso que é jejum, né? E a palavra de Deus nos fala sobre vários exemplos mesmo do jejum, como que os jejuns eram adotados, né, por personas bíblicas, e traz para nós algumas diretrizes de como a gente pode buscar realmente fazer um jejum de acordo com a palavra de Deus, né? Então, a gente busca através
união mesmo de jejum e da oração, um quebrantamento, um aprofundamento, uma direção divina mais forte, mais transformadora, né? Por que o jejum? Em muitos momentos da nossa vida, a nossa carne fica gritante. O que significa isso? Significa que os nossos desejos carnais, os nossos anseios, eles têm mais força na nossa vida do que a voz espiritual que fica aqui dentro, né? Então, às vezes, você, num impulso, numa ansiedade, numa coisa que está acontecendo ali na tua vida que você quer resolver, você fica ansioso e você faz o quê? Você vai atacar um docinho, você come compulsivamente, você alimenta os seus desejos carnais para tentar trazer um conforto para determinada situação e para tentar dar uma aliviada nas suas emoções naquele momento, né? E eu acho que é difícil, né? A pessoa que passa por algumas dificuldades e tudo e não fala, cara, não, hoje o dia foi muito difícil, eu mereço comer uma coisinha. Nossa, hoje aconteceu não sei o que, eu também preciso celebrar e preciso comer uma coisinha. Tudo, desde... Isso é histórico, né? A comida, ela realmente está atrelada às celebrações, ela é cultural, ela é necessária e ela está enraizada mesmo assim, nos nossos comportamentos e nos nossos atos. O problema é que, muitas vezes, ao invés de dar espaço para a voz do Espírito Santo que habita em nós, nós alimentamos a nossa carne para tentar fazer o problema passar. Só que o problema continua e a gente não deu ouvidos à voz certa, né? Então, o jejum, ele nada mais é, dentro de uma prática espiritual, do que enfraquecer os nossos desejos carnais, mortificar os nossos desejos da carne, para fazer com que a voz do Espírito Santo ela prevaleça no domínio da nossa vida. Então, quanto menos carnal, mais espiritual a gente fica, né? Então, quando você tá naquele impulso ali, naquela vontade de, tipo assim, comer alguma coisa que você colocou ali no teu jejum como regra para não fazer, e vem aquele desejo e você fala, cara, eu não vou comer porque eu tô em jejum, e aí você lembra, cara, eu tenho que matar a minha carne, eu estou mortificando a minha carne, eu tô morrendo de vontade de comer, Espírito Santo prevaleça em mim, e você vai vendo que quanto mais você vai negando esses impulsos da carne, mais você vai ficando sensitivo a essa voz que tá aqui dentro. Isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que a gente vê em várias passagens da Bíblia, em várias histórias da Bíblia, eu tô olhando aqui para falar para vocês, né? A gente vê a rainha Esther, que fez um jejum de 3 dias antes de se apresentar ao rei para fazer um pedido mesmo de salvação do seu povo. Então ela passou junto com a comunidade dela por um jejum mesmo, sem comida e sem água. A gente sabe que jejum de água é algo muito perigoso, né? Eu nem recomendo, e sempre com acompanhamento médico e tudo mais, mas assim, jejum de todas as literaturas que eu li, jejum de água realmente não pode passar de 3 dias. Eu nunca fiz jejum de água, realmente acredito que é muito difícil, mas na Bíblia tem esses exemplos, e como a gente está seguindo a palavra de Deus aqui, eu preciso trazer esses exemplos para vocês, né? Saulo também, antes de se transformar em Paulo, né, ali na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, e ele ficou cego e ele não comeu também por 3 dias, e aí depois ele, né, resumidamente, ele passou a ser chamado Paulo, e a vida dele foi transformada. Então, através da rainha Esther, a gente vê que a salvação de um povo e o favor de Deus se veio
para a vida dela e de toda a comunidade dela após um jejum, né, comunitário, jejum e oração. Saulo se transformando em Paulo, tendo a transformação de uma vida, o início do ministério. Isso também aconteceu após um período de arrependimento profundo, de jejum e de conexão com Deus, né? E tem vários outros exemplos também que a gente pode falar. O jejum de Daniel, um jejum muito conhecido, um jejum de 21 dias, onde ele buscava uma resposta do Senhor. Então ele jejuou e ele se absteve de banquetes mesmo, de comidas saborosas, de vinhos, de carnes. Então ele só comeu vegetais e grãos naturais mesmo. Ele não participava dos banquetes do rei e depois dos 21 dias ele obteve a resposta que ele precisava da parte do Senhor, né? E o próprio Moisés e Jesus, que passaram 40 dias em jejum na presença de Deus. Só que esses jejuns são considerados jejuns sobrenaturais, né? Jejuns que a própria presença real de Deus ali os alimentou. No jejum de Moisés, em Êxodo até fala, né, que ele se absteve de alimento e de água por 40 dias, mas nós, meros mortais, jamais conseguimos fazer algo assim com água. A gente tem vários exemplos de pessoas que fazem jejuns de comida por 40 dias e até mais. Tem um pastor que fala muito sobre jejum. A vida dele foi transformada depois que ele iniciou nessa prática de jejum. Eu vou deixar a recomendação do livro dele aqui também na descrição desse vídeo. E eu super recomendo que, se vocês tiverem interesse, que vocês busquem literatura, busquem vídeos que aprofundem realmente no jejum espiritual, porque traz transformação verdadeira, né? Então, Moisés ali passou por essa experiência de jejum, de água e alimento, e Jesus também, quando estava no deserto, né? Os dois por 40 dias. Tem vários exemplos que a gente vê dessas duas práticas associadas. E o jejum, ele associado à oração, ele traz para nós um coração mais quebrantado, que é exatamente o que agrada ao coração de Deus, né? Quando a gente chega com humildade, quando a gente chega com o coração sem ego, sem orgulho. Eis-me aqui, Senhor, do jeito que eu tô, do jeito que eu sou, sem amarra, sem máscara. Essa sou eu. Me cura, me transforma, me liberta. Tem de misericórdia de mim, me perdoa pelos meus pecados. Essa sou eu. Ai de mim, se eu não tiver o Senhor na minha vida, né? Então e o jejum traz muito isso pra gente, sabe? De trazer esse quebrantamento mesmo. E a palavra de Deus, ela também mostra quantos dias que as pessoas passaram jejuando. Então, jejum de um dia, jejum de 3 dias, de 7, de 21, de 40. Tem vários jejuns realmente e vários direcionamentos através da palavra de Deus. E eu encorajo demais vocês a buscarem mais conhecimento sobre esse tema, até para trazer mais luz mesmo e ferramentas para o jejum de vocês. No Devocional Transformation tem 2 capítulos, os iniciais, falando exatamente disso, tá? Trazendo para vocês na prática como fazer e alguns desafios também para vocês aplicarem ali. Principalmente quem está começando nessa prática, né? E não se esqueçam, jejum por si só é dieta. Então, para ter uma transformação genuína, é necessário o jejum atrelado à oração, à intimidade com Deus de forma intencional, diariamente, né? E aí, para nós fecharmos aqui o nosso estudo desse dia, eu quero trazer para vocês 4 passos finais para ajudar vocês aí nessa jornada de jejum associado à oração. Então, a primeira coisa, escolha o tipo de jejum que você quer fazer. Então, a gente pode falar de jejum moderno, nada mais é do que um jejum adaptado aos que a gente vê na Bíblia, né?
Então, você põe as regras do seu jejum, vamos dizer assim. Então, se para você funciona melhor, por exemplo, tirar uma refeição completa e falar, eu só vou comer após o meio-dia, eu não vou tomar café da manhã, por exemplo. Se isso funciona para a tua realidade, retire uma refeição. Se para você, cara, eu não consigo ficar, não posso, tudo mais, eu vou retirar um alimento específico. Então, por exemplo, alimentos prazerosos é o que eu recomendo, sabe? Então, por exemplo, se todo dia você come doce, você come chocolate, se isso é um problema para você, tire o chocolate. Então, né, tem várias coisas realmente que você pode fazer e que vai de encontro com benefícios para tua saúde física, para tua saúde mental, né? Então, Jesus jamais passaria para nós um exemplo de algo que fosse ruim para qualquer coisa na nossa vida. Então, o jejum nos auxilia muito, tanto no aspecto físico quanto mental, né? Todas as vezes que eu realmente faço jejum, eu percebo que eu fico com mais claridade mental, que eu fico menos ansiosa, que a minha capacidade de memorizar melhora, né? Eu consigo ver na prática esses benefícios. E fisicamente falando, diminui açúcar no sangue, né, picos de insulina, então dá mais vigor físico mesmo, sabe, para você tem mais ânimo para fazer as atividades. Nossa, pensa, o tempo que o teu organismo dura para metabolizar, né, gasta ali para metabolizar e tudo mais, você dá um descanso para ele, uma janela maior para que, né, ele gaste energia com outras coisas, você fica muito mais energético. Então, tem benefícios realmente em todas as áreas. Eu não tô falando pra você parar de comer, deixar de comer por 40 dias, não é sobre isso, tá? Eu acredito que você tenha discernimento para entender o que eu tô falando, mas é realmente se abster de algo que alimenta os seus desejos carnais, para que você busque reduzir essa voz interior mundana da carne, para que você reduza isso e dê espaço para a voz de Deus sobressair, né, daqui de dentro para transformar realmente ali a sua vida, para te trazer mais clareza, para te trazer para te trazer resposta e principalmente relacionamento com Deus, né, intimidade com o Senhor. Então, beleza, você vai escolher o tipo do seu jejum. Depois você vai escolher o período. Então, tem gente na Bíblia que jejuou por um dia, por 3, por 7, por 21, por 40. Como funciona para você? Mas é um conselho que eu dou. Se você nunca fez, comece um dia, comece 2, 3, sabe? Mas busque fazer algo com a intenção real de não quebrar. Deus, eu te entreguei isso e eu vou até o fim. Então, faça aquilo alinhado de acordo com o que você sabe que você consegue realmente, porque no dia a dia, quando você se abstém de alguma comida prazerosa que você está acostumado, aquilo vai te causando, né, vai te fazendo sentir uma falta e tudo mais. Então, saiba que durante este tempo é um compromisso que você está fazendo com Deus e que você realmente busca não quebrar, né? Outra coisa, terceiro ponto, por que você está fazendo isso? Qual é o propósito por trás do seu jejum? Buscando um relacionamento, uma intimidade maior com o Senhor, né? Buscando ouvir mais a voz do Senhor, ou buscando uma resposta para sua vida, um divisor de águas para a transformação da sua vida, deixar uma vida velha para trás, começar uma vida nova. Qual que é o propósito do teu jejum? É importante ter isso claro também, para que você possa trazer isso para as orações. E o último ponto é oração diária e intimidade com o Senhor de maneira intencional. De novo, nada adianta fazer um jejum se for só deixar de comer e tudo mais, isso vira uma dieta, né? Então, intimidade com o Senhor diariamente, né? Então, é isso. Eu tenho certeza que se você viver na prática o jejum associado à oração, se você passar a ter uma vida assim, sabe? Eu brinco que eu vivo de jejum em jejum, e é verdade. Porque eu sempre saio de um jejum, passam uns dias, eu já começo o outro. Porque é um jeito que eu encontrei que me traz para muito mais próximo de Deus, traz mais intencionalidade para minha busca, para a transformação realmente que eu quero viver no Senhor.
Então eu encorajo você a fazer isso para sua vida também, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você. E depois vem aqui me contar, deixa nos comentários, me conta se você fez, quais as experiências que você teve, né? Compartilha aqui, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de mais pessoas, tá bom? Por hoje é só, eu vejo vocês na semana que vem. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua semana, e não deixe de baixar o devocional Transformation. Transforme a sua vida nesse ano. Um beijo, fica com Deus.